Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo aqui. Aqui quem vos fala é o Marcos Vinícius, CEPA, aqui na Paróquia São Francisco de Assis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso bíblico que estamos tendo, estarei comentando com vocês, tratando do tema número 8 do segundo curso, deixar-se inundar pelo Espírito Santo. Então, desde já, sejam todos muito bem-vindos, tá? Que Deus abençoe a cada um. Então, antes da gente começar este tema, vamos iniciar com uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, gente. Então, nesse último tema do curso 2 da vida no Espírito Santo, após a gente dar um sim para a nossa vida com Deus, a renúncia a Satanás, da nossa profissão de fé, é muito importante a gente ter na nossa mente, no nosso coração, que o Espírito Santo, ele de fato ele não é uma meta para nós. Não é somente uma meta a gente ter ele com cada um de nós, mas sim que ele é um início. Se eu tenho na minha cabeça, se eu tenho o entendimento de que o Espírito Santo ele é esse início da minha caminhada, eu vou começar muito bem, porque de fato é isso. Então, gente, o Espírito Santo ele deve nos levar à plenitude do quê? Do amor. Então, até a gente costuma dizer, geralmente pastor meus de catequese, quando vão fazer a crisma, que vão receber esse sacramento, que eles atingem a plenitude do Espírito Santo, gente, que ali não é só receber o certificadozinho, receber o Espírito Santo e acabou. Não, ali é o início da nossa caminhada missionária. Ali é o início da minha atividade na igreja. Então, para nós isso é muito importante, a gente ter, entendendo isso na minha vida. O Espírito Santo, ele é o início. De fato, entender isso é vital, é muito importante para cada um de nós. Bom, a primeira carta aos Coríntios, ela é muito importante nesse aspecto, porque São Paulo, ele afirma na primeira carta que os cristãos da comunidade de Corinto, eles de fato, eles são batizados no Espírito Santo, e eles têm os dons, porém, São Paulo ele sempre exorta para eles que eles estão, infelizmente, eles não estão repletos do Espírito Santo. Convido a vocês que possam estar acompanhando a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo e todos nós bebermos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Então São Paulo ele fala que, de fato, todos nós que somos judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito. Ok. Muito importante a gente ter isso em mente. De fato, nós somos batizados num só Espírito. E ele afirma também, na mesma carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 4 a 7, que nós temos os dons do Espírito Santo, que aqui nos diz. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 7. Dou sempre graças a meu Deus a vosso respeito por causa da graça de Deus a vos dada em Cristo Jesus. Pois nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, conforme o testemunho de Cristo confirmado em vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom,
vós que aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, então, São Paulo ele afirma em dois momentos muito importantes aqui que essa comunidade, sim, ela tem a graça de contar com muitas pessoas batizadas num só Espírito e muitas pessoas com os dons, né, do Espírito Santo. Porém, na mesma carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo ele exorta essa comunidade, infelizmente, pelos maus costumes que muitos deles têm, né? E ele vai falando da questão da impureza, da questão da luxúria. E, infelizmente, isso é uma contradição, né? Se, por exemplo, eu tenho os dons do Espírito Santo, eu fui batizado, mas eu não vivo uma vida coesa, algo ali está errado. De fato, eu não estou deixando-me inundar pelo Espírito Santo, né? E, bom, algo que, infelizmente, a gente trata, principalmente nos temas de catequese, ou a gente tem uma visão assim, uma visão nossa, é o seguinte, que é muito importante ter os dons do Espírito Santo. A gente vai lá e trata da questão dos dons do Espírito Santo e tal, mas, infelizmente, isso é uma visão muito errada, né? Porque, de fato, Deus nos dá o dom, e o dom é gratuito, né? O dom ele é gratuito para nós, para a gente colocar a serviço da nossa comunidade, né? Porém, o dom não é mais importante, não é mais o vital não é eu ter vários dons, mas sim que eu tenha vários frutos, né? De fato, não adianta eu ter vários e vários e vários dons e não gerar nenhum fruto, né? A gente vê isso em muitos exemplos, né? Até gosto muito de citar, por exemplo, o exemplo de Sansão, né? Que Deus deu um dom muito importante para ele, o dom da força, e no momento em que ele não deu fruto, ele se deu mal, né? Ele foi lá, ele foi traído, ele cortaram os cabelos, né? Ele sofreu, ele foram perfurados os olhos. De fato, eu posso ter os melhores dons, porém, se eu não dou frutos, não adianta de nada, né? Então, eu tenho que me colocar ao serviço da comunidade, eu tenho que colocar esse meu dom que é gratuito ao serviço, para que assim eu possa gerar o quê? Os frutos do Espírito Santo, que assim, os frutos são vitais para cada um de nós, né? E quais são esses frutos, né? Aí você me pergunta, quais são esses frutos? A gente vê isso no livro dos Gálatas, lá no capítulo 5, versículos 22 ao 25, né? Peço para que vocês que possam estar acompanhando. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Aqui, São Paulo ele deixa bem claro quais são os frutos do Espírito Santo, né? E bom, vamos dar uma boa passada, por fim, né? Sobre esses frutos, que de fato é muito importante a gente trabalhar para consegui-los, porque não é fácil, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o amor. Lembremos que o homem foi criado por amor, para amar. Com a vinda do Espírito Santo, o homem volta a ser autêntico. Gente, o ser humano que não ama, né? O ser humano foi criado para amar, porém o ser humano que não ama é como que como um peixe fora d'água. Um peixe que não consegue o quê? Respirar de verdade, né? A gente pode até buscar o amor em outras coisas, porém se eu não busco o amor de Deus, se por exemplo eu não busco uma vida para amar, se eu vivo uma vida rancorosa, uma vida carrancuda, não adianta, né? Vou viver amargurado? Isso não é viver, né?
Então, é muito importante a gente cada vez mais tentar fortalecer esse fruto que é o amor, né? A alegria é o rosto novo do cristão. É preciso lembrar o ditado popular que um santo triste é um triste santo. A alegria é muito importante para cada um de nós, né? E, de fato, eu sempre gosto de citar o Papa Francisco no seu documento, na sua exortação da Evangelii Gaudium, né? Que ele fala que, infelizmente, existem muitos cristãos que vivem numa quaresma sem Páscoa, numa quaresma eterna, né? E, infelizmente, isso assola muitos de nós. Parece que a gente sempre está triste e, por mais que vá na igreja, meu Deus, gente, a alegria ela é muito importante. Só de eu viver uma vida alegre, eu já estou evangelizando, né? Porque aquela pessoa é diferente, ela é uma pessoa que realmente ela é alegre. Mas por quê? Porque ela está numa vida em Deus, numa vida em Cristo, né? E se eu viver uma vida totalmente triste, mesmo que eu vá na igreja, eu vivo uma vida muito escrupulosa, uma vida totalmente, parece que sombria, né? Mas uma vida na qual eu não demonstro nem um pouco de alegria e isso até afasta as pessoas. O que adianta eu ir na igreja, eu vou lá na missa, rezo o terço e faço novena, mas eu vivo uma vida totalmente triste, né? Então é muito importante a gente trabalhar essa questão da alegria. Da paz. Olha, muito importante para cada um de nós. A paz em todos os momentos, porque a gente vive uma vida que existem muitas tribulações, gente. A vida de todo mundo. Porém, se eu consigo ter a paz tanto exteriormente, mas principalmente interiormente, isso faz a diferença, né? A paz ela é vital para cada um de nós, que em meio a tantas e tantas situações difíceis, eu consigo manter a calma, manter o equilíbrio, não me desesperar, né? Muito importante isso, gente. A generosidade, que alguns traduzem com a palavra paciência. O Espírito Santo nos dá uma grande capacidade de aceitação dos demais sem perder a paciência. Gente, a paciência, até costumo dizer, para a gente ter paciência, quando eu peço paciência para Deus, eu tenho que ter mais paciência ainda, né? É necessário ter paciência para ter paciência. Porque, de fato, é algo muito difícil. Quando eu peço paciência para Deus, Ele não vai me dar de bandeja, não. Ele não vai dar um pratinho lá com paciência e eu vou me alimentar, não. Vai vir dificuldades, vai vir provações, virão situações na qual será testado o quê? A minha própria paciência. E em cada situação que eu passo, vai aumentando. Porém, essas situações requerem o quê? Propriamente a paciência, né? Na qual, e até a gente às vezes vê que quando a gente pede paciência, Deus manda sempre, geralmente, o irmãozinho que nos santifica, aquele irmãozinho que faz a nossa paciência crescer. Então, a gente tem que valorizar isso muito, né? Tanto na nossa paciência com o nosso próximo, mas também com a nossa paciência para com Deus. Às vezes a gente pede alguma coisa para o Senhor, ai, não está vindo no meu tempo, isso e aquilo, eu não espero no tempo de Deus. Então é vital a gente ter a paciência como uma companheira nossa. A compreensão das demais pessoas, né? Não somente não se irrita com o próximo, como também sabe compreender a situação moral em que os demais se encontram, compartilhando o seu sofrimento, né? Então, além de... Essa aqui é de muito importante, né? Não somente não ficar irritado com a pessoa, mas compreender a dor do próximo e ajudá-la, né? Até que fala, compreendendo a situação moral em que os demais se encontram e compartilhando seus sofrimentos. Então, não somente não me irritar, mas eu ajudar a pessoa, o meu próximo, naquilo que ele está passando necessidade. Isso aqui, de fato, é muito importante para cada um de nós, gente. A bondade, na qual nós nos sentimos mais inclinados ao quê? A fazer o bem, né? A gente sente inclinado, mas é um bem verdadeiro, né? É um bem no qual eu não tenho nenhum interesse.
é um bem genuíno. Olha, gente, isso, quando a gente alcança de fato, faz a diferença, né? Quando eu alcanço essa bondade na qual não existe nada, nenhuma malícia por trás, ali sim eu estou cumprindo a vontade de Deus, certo? A confiança, na qual alguns traduzem com a palavra confiabilidade, ou seja, saber dar confiança aos outros. E, gente, na nossa comunidade isso é muito importante, né? Eu gosto de citar muito o exemplo de quando precisamos, por exemplo, fazer alguma atividade em grupo. Você, por exemplo, é um líder. Se eu não confio nas outras pessoas, se eu não delego, se eu quero fazer tudo sozinho porque eu não confio nas pessoas, não vai dar certo. A confiança, ela é algo muito necessário para nós. Tanto para com o meu próximo, mas principalmente para com Deus. Será que eu confio a Ele, a todas as minhas dificuldades, todas as minhas apreensões? Gente, a confiança, ela faz a diferença na nossa vida. Se eu não confio em Deus, eu não vou conseguir passar pelas dificuldades. Se eu não confio em Deus, as situações difíceis da minha vida, eu vou acabar o quê? Eu vou acabar caindo. Por quê? Porque eu não confio em Deus. Então, a confiança, ela vai fazendo com que a gente se aproxime mais de Deus. E como consequência, eu confio mais no meu próximo, certo? A mansidão, né? Tiramos a dureza de nosso coração e nos tornamos mais dóceis, né? Jesus, ele era, quando ele falava, né? Jesus, ele era manso e humilde de coração, né? Jesus, quando ele foi flagelado, ele foi caluniado, foi açoitado, carregado numa cruz, em nenhum momento ele revidou ou dirigiu palavras de ódio, né? Apesar de estar sofrendo tanto, ele foi o quê? Foi manso. Foi manso como um cordeiro. E um cordeiro, ele morre como? Quando era sacrificado. O cordeiro, ele morre sem fazer barulho, ele morre sem fazer escândalo. E Jesus, ele foi isso. Manso e humilde de coração. Então, a mansidão para cada um de nós, ela é importante no aspecto de que hoje em dia o ser humano, ele não gosta de sair por trás nem numa discussão, nem, costumo dizer, nem num par ou ímpar, não gosta de perder. Quanto mais numa discussão. Eu quero sair ganhando sempre, né? Eu quero ter a razão sempre, né? Eu não posso sair por trás, eu não posso sair perdendo, gente. E isso numa coisa muito simples, que é uma discussão. Agora, imagina em situações mais tensas, né, na qual a gente pode acabar perdendo a cabeça e fazendo o quê? Besteira. A mansidão, ela é algo que vai nos controlar, é algo que vai fazer com que eu possa me autodominar. E em falando de autodomínio, o próprio domínio de si mesmo, no qual com a força do Espírito Santo dominamos mais facilmente a língua, os pensamentos, os apetites e paixões. Gente, evita o domínio de si mesmo. Por quê? De fato, todos são vitais, todos são importantes para cada um de nós. Porém, o domínio de si mesmo, gente, ele mostra um pouquinho de todos os outros sintetizados nesse próprio fruto, né? O domínio é como se fosse tudo um pouquinho junto ali. Eu gosto de dizer isso, né? O domínio de si mesmo, no qual eu consigo já me controlar, tanto exteriormente, na minha fala, na minha língua, quanto no meu coração, no meu pensamento, nos meus atos, né? Que é muito difícil um ser humano que consegue se autodominar, né? Costumam dizer que um ser humano que consegue dominar a si mesmo é um ser humano perfeito. Perfeito, claro, entre aspas, né? Mas sim, que consegue chegar bem próximo, né? Então, de fato, gente, muito importante a gente meditar os frutos do Espírito Santo, que são essa meta para a gente alcançar a santidade, que por meio dos frutos a gente vai com certeza fazer com que eu possa sim chegar naquele lugar em que santo fulano de tal, santo ciclano de tal chegou. De que não é impossível, né?
Porém, os frutos, eles são conquistados, diferentemente dos dons. Os dons a gente recebe gratuitamente. E eu, trabalhando esses dons, consigo chegar nos frutos, né? Bom, gente, muito importante que a gente olhe também, por fim, só para encerrar esse tema, a questão dos primeiros cristãos. Por quê? Todos esses frutos se colhem seguindo o exemplo dos primeiros cristãos. Gente, os primeiros cristãos, eles nos dão o verdadeiro exemplo de como deve ser a nossa vida, né? De como deve ser a nossa união na nossa comunidade. Convido cada um de vocês a abrirem no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 42 até o versículo 44. Né? Muito bem. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, gente, olha que interessante isso aqui. Eles eram, primeiramente, perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. A perseverança para nós é vital. Se os primeiros cristãos não fossem perseverantes, apesar de tanta dificuldade, apesar de tanta perseguição, a gente não estaria aqui. Agora, por que às vezes eu me dou o direito de relaxar, às vezes eu me dou o direito de me acomodar, às vezes eu me dou o direito de tanta coisa que impede o verdadeiro anúncio do Evangelho, sendo que há 2000 anos atrás muita gente se sacrificou para que essa fé fosse mantida? É muito importante olhar para dentro de mim mesmo e me questionar. Muita gente se sacrificou, inclusive hoje a gente celebra a festa de dois apóstolos, mártires, São Simão e São Judas Tadeu, que levaram os ensinamentos de Cristo, que deram seu sangue para que a fé não morresse. E às vezes eu fico lá reclamando de coisas tão bobas, de coisas tão simples. Não só reclamando, como não fazendo absolutamente nada. Né? Então, gente, muito importante a perseverança no ensinamento, como fala aqui, no ensinamento dos apóstolos. Muito importante. A gente vai lá na missa, a gente aprende sobre as Sagradas Escrituras, as exortações dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, de Tiago, de Judas, de João. Porém, será que, como fala aqui em Atos, eu sou perseverante nesses ensinamentos? Será que eu levo eles a outras pessoas? Ou será que simplesmente entra aqui e sai aqui? Eu não faço absolutamente nada. Né? Então, gente, muito importante essa primeira parte. Né? Apossava-se dele de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Numa igreja em que a oração é fervorosa, numa igreja em que verdadeiramente todos têm o temor de Deus, com certeza a graça ela prevalece e ela é muito presente. Né? Numa comunidade que está quebrada, numa comunidade na qual há divisão, ali o Espírito Santo ele age com mais, não vou falar com mais dificuldade, mas é como se um raio de sol tenta passar por nuvens. Fica difícil, ele passa até, mas é bem pouco. É assim os cristãos que estão tentando, não vou falar destruir, mas são cristãos que ficam dificultando a questão da evangelização, que querem muito o meu Cristo, do meu jeito, não do outro. Não do jeito que vai favorecer a todos, mas do meu jeito. Do jeito que vai me agradar. Do jeito no qual eu vou ser prevalecido e não Cristo. Do jeito no qual eu vou aparecer e não Cristo. Né? Então, numa comunidade na qual não existe comunhão, não existe união, gente, o Espírito Santo ele vai agir com muita dificuldade. Porque ele age de acordo com o quê?
com a minha disposição e principalmente da comunidade, né? Muitos dos sacramentos, eles são realizados plenamente em comunidade, quando está a igreja reunida. Olha que palavra, plenamente, de modo completo, eles são realizados. Agora, se minha comunidade tem cisão, tem divisão, aí fica difícil, né, gente? E bom, eles vendiam suas propriedades, todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. E, gente, na igreja não existe, muitas vezes, infelizmente, a gente se depara às vezes com o que a gente chama os coronéis de igreja, né? Com que parece que ali é o quintal da pessoa no qual ela manda, no qual existe o meu e não existe o nosso, no qual eu não posso tocar naquilo lá, porque é meu. Não tem esse espírito de comunidade, não tem esse espírito de fraternidade. Gente, se eu não consigo entender isso, eu não tenho espírito de comunidade, simplesmente. Muito importante a gente meditar esse texto dos Atos dos Apóstolos sempre para olhar como que eu ajo na minha comunidade, para olhar como que a minha comunidade é. Será que é realmente uma comunidade cristã autêntica ou só de nome? Gente, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Bom, por fim, em Atos capítulo 4, versículos 32 ao 33, até convido vocês a estarem acompanhando, nos diz: A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles descia generosamente a graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E aqui por fim, gente, aqui é uma continuidade do que a gente estava vendo em Atos 2, tá? Porque o povo, ele entendia, né, os apóstolos, as santas mulheres, Nossa Senhora, eles entendiam, né, esse Espírito. Eles estavam repletos do Espírito Santo e eles, de fato, eles conseguem ser uma comunidade plenamente e ser um exemplo para cada um de nós. Porque até que diz, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Eles eram unidos. A igreja, ela tem que ser unida, né? No nosso creio, no creio a gente fala, eu creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Primeira parte, una, na qual não é o meu Deus, o seu Deus, não, é o nosso Deus. Agora, se eu crio divisão, a divisão, ela vem lá de baixo, né? A divisão vem do próprio Satanás. E a palavra Satanás é aquele que divide, é aquele que quer, ele quer dificultar a nossa vida, né? Então, será que às vezes eu não sou um Satanás, desculpa a expressão, mas às vezes eu não sou um Satanás da minha comunidade? Será que eu não estou dividindo às vezes? É muito importante eu me questionar às vezes, né, gente? Eu fazer um auto-julgamento, um autoconhecimento de como é o meu ser cristão na comunidade. Porque às vezes eu posso estar sendo um quê? Um Satanás dentro da própria comunidade. Certo, gente? Bom, muito importante examinar detenidamente esses textos para nos encaminhar à direção a uma comunidade cristã em que exige muita abnegação e caridade. A oração a Eucaristia, a instrução dos apóstolos eram valiosas ajudas para conseguir um estilo de vida tão elevado. Por fim, gente, é isso, né? A própria Santa Eucaristia na fração do pão, as orações em comunidade, né? A vida na caridade, a vida no sacrifício, ela faz com que o meu ser católico, meu Marcos, vocês que estão assistindo, cada um de nós
possamos ser verdadeiramente mais unidos. É assim que a gente vai conseguir ser repleto do Espírito Santo e de fato, eu vou conseguir chegar a mais e mais pessoas levando esse amor que é tão importante. Estar repleto do Espírito Santo pressupõe que eu não consiga mantê-lo só para mim, mas que eu leve para os demais. Muito importante isso na nossa vida, é de vital importância, gente. Então, só para terminarmos, gente, só para a gente relembrar, na questão dos frutos, a gente tem que meditá-los sempre tentar alcançá-los. A gente não vai conseguir ser pessoas, eu não vou ser um cristão melhor, um cristão mais autêntico, com vários e vários dons, mas sim se alcançar os frutos, que são, como a própria palavra diz, frutos de muito trabalho, né, na qual eu disponho os meus dons, coloco a serviço da minha comunidade. Né. Então, que Deus possa abençoar a cada um de nós, Ele nos derrame a sua graça, a sua bênção, para que eu possa ser um cristão melhor, mais autêntico, como fala aqui no tema de hoje, inundado pelo Espírito Santo. Muito bem, gente. Agradeço pela presença de cada um de vocês, né? Que Deus abençoe a todos, que possa esses vídeos ao longo dessas semanas chegarem a mais e mais pessoas que possam servir de ajuda para que eu possa ter uma conversão espiritual, uma conversão verdadeira, uma conversão autêntica e possa ajudar a cada vez mais e mais pessoas a conhecerem o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou conosco esse dom, esse advogado muito importante que é o Espírito Santo, que nos faz ser repletos, ficar cheios do amor do Pai. Então, peçamos cada dia mais a graça de nosso Senhor. Então, vamos terminar com uma oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós. Estivemos reunidos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.